A gente utilizou apenas 3 quilos de milho. E aí você vai ver no final o resultado disso. Quanto a gente conseguiu multiplicar esse milho, tanto em volume quanto em nutrientes que o seu animal precisa. Então, em primeiro lugar, separa o milho, você vai lavar o milho com água pura. Essa lavagem vai tirar as impurezas e alguma sujeira mesmo que esteja ali no milho. Fez a primeira lavagem, descarta a água, coloca a água novamente, lava mais uma vez. Na terceira água, você vai colocar um pouco de água sanitária, o equivalente a 1%. Ou seja, se você for utilizar 50 litros de água, você vai usar meio litro de água sanitária. Então você vai deixar o milho durante 20 minutos nessa mistura com água sanitária. Isso não é muita coisa, mas o efeito disso é que essa solução de água sanitária misturada na água pura vai fazer com que as impurezas sejam retiradas do milho, do grão de milho, para que não possibilite o surgimento de fungo quando você estiver fazendo todo o processo da produção ali do seu milho hidropônico. Então isso é muito importante de ser feito para que a sua produção não seja comprometida. Não pode aparecer fungo. Aí você vai fazer o enxágue. Descarta, coloca uma água limpa, faz um enxágue, descarta novamente essa água. Depois que você enxagou, para retirar esse excesso de água sanitária, você vai colocar novamente o milho dentro d'água, água limpa, e ele vai ficar aí de molho por 24 horas, ou seja, de um dia para o outro. Depois de um dia, você vai notar a diferença, inclusive no volume, no tamanho do grão de milho. Ele vai ficar hidratado, ele fica inchado, fica bem maior. Aqui a gente vê o resultado dessa hidratação que o grão de milho recebeu. Feito isso, você já escolheu o local onde você vai distribuir o seu milho. No nosso caso, foi essa telha. Nós vamos colocar o milho nessa superfície da telha. É pouca coisa mesmo, a gente só fez isso aí para testar mesmo, para ver o resultado. Então aqui a gente vai espalhar o milho uniformemente. Não pode acumular muito, você só tem que cobrir a superfície. Feito isso, você vai cobrir o milho também. Nos 2 primeiros dias, o seu milho tem que ficar coberto, se possível, abafado, como se fosse uma estufa mesmo. Então, nos 2 primeiros dias, você precisa cobrir o seu milho. Ele não pode receber luz, mas durante esse período, ele tem que receber água. Aqui a gente fez assim, deixou ele coberto, aqui com sombrite mesmo. A gente fez bem rústico para ver se ia dar certo. E aqui esse galão gotejando água sem parar. Quando esgota a água, a gente vai e coloca novamente. Então essa água fica escorrendo aqui na telha sem parar. Entra numa ponta, cai lá na outra, a gente recolhe essa água e reutiliza. Ela volta lá para cima para correr novamente em cima da telha e deixando esse milho sempre úmido. No final de 2 dias, olha como o milho está. Ele já começa a mostrar alguns brotos, né? Ele já começa a germinar. Depois de 2 dias, você já pode tirar essa cobertura. Ele já vai receber luz e a água não pode parar. Se você não tiver como fazer essa água ficar circulando sem parar, é preciso fazer regas, de 3 a 4 regas por dia. De manhã cedo, antes do almoço, no meio da tarde, final da tarde, seriam as regas ideais para você manter o milho sempre úmido. Aqui nós estamos vendo o milho no seu 4º dia. Olha como ele fica. Muita brotação já. E aí a gente já começou a perceber que a experiência ia realmente dar certo. Aqui com 7 dias, de 7 para 8 dias, olha como estava. Aqui no 11º dia e por fim no 13º dia, quando a gente retirou daí. Então durante 13 dias o milho ficou aqui, evoluindo, sempre recebendo água e olha o resultado. Produção de muita massa. O interessante aqui é que a energia do milho permanece. A gente tem muito grão de milho aí ainda. E como agora a gente tem folha verde, nós temos a proteína também. Então o milho aqui ele já não gera mais somente energia. Ele vai ter proteína também para os animais e muitos outros nutrientes também. No nosso experimento, a gente resolveu triturar tudo para ficar melhor para pesar. Aqui o nosso pai está picotando tudo para ficar melhor para passar pelo triturador. Aí nós pegamos uma caixa, pesamos essa caixa, aí está o peso dela, 3 quilos 760 gramas. Enchemos a caixa com tudo que foi triturado e pesamos novamente. Resultado,
34 quilos 820 gramas. Tirando o peso inicial da caixa, nós temos aí mais de 30 quilos. Então a gente começou a experiência com 3 quilos de milho e a gente termina 13 dias depois com 30 quilos de uma ração muito mais completa, com proteína e todos os nutrientes que os animais precisam. E aí a gente já serviu para algumas vacas, em pouco tempo já se adaptaram a essa nova ração e aí a gente resolveu ampliar a experiência. Aquilo que foi produzido naquela telha, os animais já consumiram, a gente resolveu produzir mais. Então pegamos uma quantidade maior de milho